Saúdo a todos com a graça e a paz desse Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 9. Estamos chegando ao fim do relato sobre Noé. Passamos pela condenação do mundo, pela salvação de uma só família. E agora, no capítulo 9, nós continuamos vendo a preservação desse Deus, Deus da aliança, Deus do pacto, e como os nossos filhos da aliança têm aprendido aqui na escola dominical, Deus dos vários casamentos. Nós revisaremos hoje, sem dúvida alguma, aquilo que as nossas crianças já aprenderam com maior categoria ainda, sobre o casamento de Deus com Noé, com sua família, e por que não com toda a humanidade de uma forma geral. Gênesis capítulo 9, eu lerei até o versículo 17 apenas, pois essa é a porção da palavra de Deus que nós estudaremos nessa manhã. Gênesis 9, de 1 a 17. Provavelmente a divisão na sua Bíblia vai até o 19, mas ficaremos até o 17. E semana que vem, se Deus permitir, terminaremos o capítulo 9. Gênesis 9, de 1 a 17. Diz assim a palavra toda poderosa do nosso Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Agora, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pelo pacto, obrigado pela aliança, obrigado por esse texto que nos mostra ainda mais detalhadamente como é que o Senhor estabelece esse pacto conosco. Na verdade, temos aqui uma repetição daquilo que o Senhor já começara com Adão, ali
na criação, e logo depois da queda também, ó Deus Todo-Poderoso, tem de misericórdia de nós. Ajuda os nossos filhos a entenderem por que eles são da aliança. Ajuda-nos a entender por que nós usamos esses termos pacto e tantos outros que falam tanto sobre o Senhor, que muitas vezes nos passam despercebidos. Ó Deus, que essa igreja seja de fato uma igreja da aliança, que nós aprendamos aqui em Gênesis 9 princípios fundamentais de como essa aliança não só salva as nossas vidas, como as preserva. E é nesse sentido que queremos orar agora, ó Deus, pela salvação das vidas daqueles que ainda não fazem parte do teu pacto, que entraram aqui ainda como meros quebradores do pacto, debaixo da maldição do pacto das obras, que eles possam ouvir, ó Deus, não uma história sobre um passado distante, mas uma história que revela o Evangelho da graça, que é a única coisa que pode nos salvar. E continua preservando, ó Deus, as nossas vidas, aqueles que já têm comunhão contigo, ó Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã todos os princípios e aplicações façam morada em nossos corações, para serem de fato praticados por nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem aqui nunca se fascinou pelo menos uma vez com o arco-íris? Você está dirigindo, depois de um dia de chuva, e de repente você olha para o horizonte e lá está ele, ou completo, ou pela metade, mas você sabe e se lembra, obviamente, se você já estudou a história de Noé, de onde vem o arco-íris. Mas infelizmente, por causa da rebeldia do homem em relação a Deus, o arco-íris ele não fascina tantos quantos ele deveria. Eu gostaria de dar um exemplo aqui do que aconteceu com Isaac Newton, que até apreciava coisas divinas e se maravilhava com essas questões, mas quando ele olhou para o arco-íris, ele foi o primeiro a demonstrar que a luz branca era composta da luz de todas as cores do arco-íris. Com um prisma de vidro, pôde decompor a luz branca no espectro completo de cores, e com outro, pôde recombinar o feixe de luz em luz branca. Também demonstrou que a luz vermelha é refratada menos que a azul, o que levou a uma completa explicação do efeito óptico do arco-íris. Isaac Newton, o cientista, a filosofia da ciência, conseguindo fazer aquilo que parecia possível só para Deus. A filosofia da ciência, conseguindo demonstrar, na verdade, que o arco-íris nada mais é do que um fenômeno físico, e não algo que foi estabelecido por Deus ali, de forma, inclusive, extraordinária, maravilhosa, mágica. Diante dessa reação de Isaac Newton, um poeta chamado Keats, ele escreve um poema, e nesse poema há um verso que eu traduzi e parafraseei da seguinte maneira: as coisas não perdem o seu charme, a sua mágica, quando tocadas pelo frio da filosofia. Essa pergunta de Keats vem mostrar e tentar resgatar exatamente essa ideia do mágico, daquilo que está por trás de efeitos físicos, sim. E diante dessa proposta de Keats, dessa tentativa de resgate daquilo que é mais do que meramente científico, o famoso Richard Dawkins, o ateu mais conhecido da nossa época, ele escreveu um livro chamado Desvendando o Arco-Íris: Ciência, Ilusão e Encantamento. E nele nós podemos ver: meu título vem de Keats, diz Dawkins, que acreditava que Newton tinha destruído toda a poesia do arco-íris ao reduzi-lo a cores prismáticas. Keats não poderia estar mais errado. E meu desejo é guiar todos que estão tentados a uma visão similar até a conclusão oposta. Ciência é, ou deveria ser, a inspiração para os grandes poetas. Você já se fascinou com o arco-íris? Nós vemos aqui mais uma vez, ainda em Gênesis, como o texto vem confrontar o nosso coração, tantas vezes tão científico,
tantas vezes tão centrado e tão firmado nas coisas meramente físicas. Que nessa manhã nós possamos nos lembrar que o arco-íris é de fato uma maravilha de Deus, muito mais do que isso. Deve gerar encantamento em nós todas as vezes que os observarmos, mas também nos lembrar de que isso trata de um sinal da aliança entre Deus e toda a humanidade. Nós vemos então mais uma vez como o pecado humano tenta tornar esse sinal algo satânico. Não é por acaso, meus irmãos, que a partir do final da década de 70, principalmente na década de 80, lá em São Francisco, o arco-íris se tornou a bandeira do movimento LGBT. Esse sinal, essa bandeira, esse estandarte, não poderia ter sido mais deturpado do que essa associação infame entre aquilo que de fato não demonstra uma diversidade bíblica, mas sim satânica, enquanto nós vemos em Deus e no seu pacto uma multiforme graça que vem se demonstrando cada vez mais em nossas vidas. Nessa manhã, então, o Espírito Santo quer nos ensinar que Deus demonstra sua multiforme sabedoria, reafirmando o pacto da preservação por meio de um sinal multicolorido. Você conhece o arco-íris sem dúvida alguma, mas a pergunta dessa manhã é se você conhece a multiforme graça de Deus, se você conhece a multiforme sabedoria de Deus, demonstrada para nós nesse texto por esse sinal multicolorido. Nós veremos isso em 2 pontos, versículos 1 a 7, a multiforme sabedoria de Deus na preservação da vida, a multiforme sabedoria de Deus na preservação da vida, e finalmente dos versículos 8 até o 17, a multiforme sabedoria de Deus na renovação do pacto, na renovação da aliança. Leiamos mais uma vez então os versículos 1 a 7 e vejamos aqui a multiforme sabedoria de Deus na preservação da vida. Versículos 1 a 7. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próprio, de cada um, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Percebam então aqui que no versículo 1, nós temos, além da saída de Noé da arca, e ele sai adorando a Deus, a primeira coisa que ele faz é esse reconhecimento da graça, esse reconhecimento da salvação, e a resposta adequada de todo filho de Deus a isso, que é, em primeiro lugar, adoração a esse Deus maravilhoso. E Deus já começa a mostrar no fim do capítulo 8, essa preservação que ele prometera. Ele diz que agora ele não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem, mesmo esse homem continuando a pecar. E finalmente, ele dividirá o ano em estações do ano. Nós veremos isso repetido todos os anos para mostrar essa constância de Deus na preservação de todas as coisas. E a ideia da preservação aqui agora fica ainda mais evidente. E Deus começa o versículo 1, ele começa a porção do capítulo 9, que nós estamos estudando nessa manhã, repetindo aquilo que ele dissera lá em Gênesis 1, 28. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Percebam então que nos versículos 1 a 7, nós temos aqui preservação da vida, preservação da vida, preservação da vida.
Ou seja, uma pergunta óbvia para nós nessa manhã é: como vocês têm preservado a vida? Como vocês têm lutado pela vida? Como vocês têm sido no debate contra o aborto, por exemplo, pró-vida, ao invés de contra a vida? E aí nós olhamos para isso, e a primeira noção que nós temos de luta pela vida é a própria procriação. E nós, mais uma vez, nos lembramos do quanto isso é importante, do quanto nós precisamos nos livrar um pouco mais daquilo que parece mais certo, para mergulharmos naquilo que não deve ser irresponsável de fato, mas deve ser uma resposta fiel a esse Deus maravilhoso, que quer que as famílias da aliança sejam sim famílias numerosas. Nós sabemos que a Bíblia fala o tempo inteiro sobre isso. Nós sabemos que Deus conheceria o que representa a crise financeira em pleno século XXI no Brasil. E como essa crise financeira de modo algum pode evitar que nós, enquanto crentes, produzamos muitos filhos. Sim, como eu falei, existe uma questão de responsabilidade humana, existe uma questão de planejamento, sem dúvida alguma. Mas sondemos os nossos corações aqui agora mais uma vez, principalmente aqueles que estão para se casar, aqueles que logo vão se casar. Quantos filhos vocês querem ter? Vocês planejam essas coisas? Ou de fato esse sistema escravizador, materialista, consumista continuará moldando as nossas famílias? Continuará nos dizendo que não, nessa época não dá mais, na época dos nossos pais talvez, na época dos nossos avós, quem sabe, mas não mais hoje, não com a conta bancária que eu tenho, não com o preço das escolas, não com o preço do plano de saúde. E todas essas coisas, meus irmãos, vêm de encontro exatamente ao que Deus está nos falando aqui. Querem lutar pela vida, querem preservar a vida, querem demonstrar a grandeza desse Deus da aliança por meio da aliança. Procriem-se, multipliquem-se, dominem a terra, tendo muitos filhos, e orando para que os seus filhos lhes deem muitos netos, e para que os seus netos lhes deem ainda mais bisnetos. E assim nós vejamos de fato aquilo que o próprio islamismo faz com tanta categoria, entendendo que uma forma do islamismo se expandir pelo mundo, e esse é o objetivo deles, não tenham dúvida disso, é ter muitos filhos, e muitos filhos. E nem todos eles são donos de poços de petróleo, nem todos eles são multimilionários para terem tantos filhos assim. Como é que nós lutamos pela vida então? Como é que nós vencemos, por exemplo, a questão do aborto? E nós vemos isso de uma forma mais comum nos Estados Unidos. Como é que nós olhamos para essa ideia da fecundação, da multiplicação, da procriação, e estabelecemos aqui no Brasil clínicas, por exemplo, contra o aborto, clínicas que recebem mulheres que estão grávidas, que abortariam, mas que agora vão entregar seus filhos para a adoção. Você vê isso impedindo mulheres de abortarem. Mas para que isso aconteça é necessário que famílias cristãs estejam dispostas a adotar o filho de uma mulher que foi estuprada, por exemplo. O filho de uma mulher que quer entregar aquele menino, aquela criança, porque ela é indesejada. Não basta que haja a clínica para essa preservação, é preciso que a igreja se levante e entenda o brilho e a graça da adoção. Você consegue ver isso aqui no Brasil acontecendo? Você consegue ver isso no meio dessa igreja acontecendo? Um estabelecimento de uma obra de misericórdia nessa igreja, por meio do diaconato aqui, fazendo com que pessoas buscassem essa igreja, dizendo: olha, eu não quero ter essa criança, mas eu sei que vocês adotam crianças assim, então eu vou esperar 9 meses ou 40 semanas, o que for o caso, para dar o filho ao mundo, para que ele seja recebido então por essa família. Nós vimos aí recentemente essa mulher nomeada pelo Michel Temer
para algum cargo. E ela ficou famosa por ser contra o aborto, inclusive de pessoas que foram estupradas. E vocês sabem o auê que isso gerou. Que absurdo! Como é que o Michel Temer tem coragem de botar uma mulher que pensa assim nessa secretaria, onde quer que ela esteja? É assim que você pensa? Você acha que a lei brasileira está certa ao permitir que uma mulher que foi estuprada deva e possa abortar o seu filho? Pois saiba que se você pensa assim, você está pensando contrariamente às Escrituras. Você está pensando contrariamente a essa preservação da vida que o Senhor da Providência estabelece para nós aqui. Ninguém está dizendo aqui que é muito fácil para uma mulher ser abusada, estuprada e engravidar e ter um filho. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que é uma questão simples. O que nós estamos dizendo é que a palavra de Deus claramente nos mostra que esse é o princípio. Que nós não precisamos abortar, mas que há alternativas claramente bíblicas em relação a isso. E infelizmente, não sei se é o caso de fato, eu só ouvi falar que essa mulher já mudou de opinião, cedendo às pressões. E nós não podemos ser assim. É melhor que nós percamos os cargos nos dados. É melhor que nós não tenhamos mais acesso a essas nomeações do que mudarmos os nossos princípios claramente bíblicos. Você seria capaz de adotar uma criança nesse caso? Você seria capaz de investir o seu dinheiro em uma clínica assim? Essas coisas não estão longe do povo de Deus. Como eu falei, nos Estados Unidos, elas são cada vez mais comuns, graças a Deus. A preservação da vida, então, nesse sentido, nos mostra como a multiplicação e o nascimento de filhos devem continuar, independentemente das circunstâncias. Mas nos versículos 2 a 4, nós vemos aqui, então, como a preservação da vida, ela toma uma outra característica em relação aos próprios animais. Vejam aqui, como o domínio sobre os animais permaneceria. Lembre-se que Deus está repetindo aquilo que foi dito lá em Gênesis 1. E o domínio lá sobre os animais já estava claro. Mas aqui parece que esse domínio agora, além de continuar, ele toma uma forma diferente. E nós podemos saber por quê. O versículo 3 nos dá a chave. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Lembrando, até o dilúvio, o homem e os animais eram herbívoros. Eles não comiam carne. Mas agora, provavelmente por causa da mudança climática da terra, por causa daquela catástrofe que mudou a terra completamente, o homem agora precisaria dessa proteína animal para quê? Preservar a sua vida. Lembre-se que o contexto aqui é de preservação da vida. O homem vai continuar vivendo, o homem está agora no mesmo mundo, mas num mundo diferente, e se ele não se alimentar de animais, ele provavelmente não vai continuar existindo. Os animais agora serviriam de alimento. Percebam então como, no princípio, você percebe que o movimento dos vegetarianos é um movimento direto contra Deus. Eu não estou dizendo aqui que se você preferir comer verdura do que carne, que você está pecando. O que eu estou dizendo é que, se você se levanta e diz que você vai se tornar um vegetariano porque você não consegue ver uma vaca sendo morta, você está indo de encontro à palavra de Deus. Se o movimento vegetariano se baseia nesse tipo de argumento, eles não estão preservando a vida, eles não estão lutando pela causa dos animais, eles estão indo de encontro de forma rebelde ao que o próprio Deus estabeleceu. Mas vejam então que muitas vezes esses grupos, eles têm razão de fazer coisas assim, em rebelião contra Deus, porque os próprios crentes não sabem o que significa comer carne de animal de uma forma adequada.
Nós já mencionamos aqui como muitos utilizam esse texto e outros para, por exemplo, caçarem animais indistintamente, pelo seu bel prazer, para colocarem os seus troféus lá em suas casas. E nós olhamos então para o nosso direito agora, adquirido, dado pelo próprio Deus, para comermos sim proteína animal, mas isso não se faz de qualquer maneira. É por isso que ele diz no versículo 4: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Nós percebemos então que sim, existe uma forma adequada de se sacrificar os animais, inclusive para alimento. E você percebe hoje na indústria alimentícia, por causa do lucro, por causa da questão de venda e tantas outras demandas, animais sendo maltratados, mesmo que o fim seja para a alimentação. A Bíblia é equilibrada. O Senhor Deus está preservando a vida aqui, não apenas de homens, mas está valorizando inclusive a vida de animais. Se vegetarianos conscientes se levantam contra os maus tratos a animais, onde estamos nós, comedores de carne conscientes, que deveriam se levantar para sermos os primeiros a defender uma morte adequada desses animais que servem para a preservação da vida? É impressionante como nós vemos o movimento LGBT, o Greenpeace e tantos outros bem mais engajados nessas coisas do que nós. E depois nós reclamamos que eles são os deputados, que eles são os senadores, que eles estão lá na frente da academia, pois a igreja não reage. A igreja não sabe de que ela deve estar lutando por essas coisas, ensinando essas coisas, defendendo aquilo que a Bíblia ensina a respeito desses assuntos. Então nós percebemos porque no versículo 2, pavor e medo viriam sobre os animais e sobre todas as aves dos céus. Agora eles vão ser objeto da caça do homem. E obviamente um animal ele vai tentar se defender. Um animal agora ele vai querer se levantar contra aquele que é capaz e deve dominá-lo. Por isso nós vemos depois do dilúvio essa reação ainda mais agressiva entre homens e animais. Você era um adolescente que colocava bombinha no rabo de um gato para ver o que queria fazer? Você é um adulto hoje que maltrata animais? Você é um adulto hoje que tem prazer em abrir o seu WhatsApp e ver um vídeo de um cachorro sendo chutado na esquina? Mais uma vez, meus irmãos, o domínio que nós temos sobre os animais, sim, vai continuar gerando pavor e temor neles, porque eles certamente não querem ser mortos. Mas o pavor e temor neles não deve ser gerado por causa dos nossos maus tratos. E nós vemos então que aqui, graças a Deus, Deus não está nos ensinando que uma picanha mal passada não deve ser comida por nós. Deus não está falando aqui que aquele rosado da carne é o sangue da carne. É assim que se come carne, não é verdade? Se você é um bom churrasqueiro ou comedor de churrasco, você sabe que é assim que se come carne. O que é que Deus está falando aqui então? Deus está nos ensinando que comer o animal cruentamente, de forma cruenta, isso é que é condenável. Porque até isso deve ser preservado no animal. O princípio aqui é que a vida está no sangue. Nós não somos indígenas ou primitivos a esse ponto. Não, Deus não está condenando o comer alguma coisa crua, porque senão você não pode mais comer sushi. Eu sei que você gosta de sushi. O que Deus está falando é que nós não podemos devorar os animais como eles nos devorariam ao tentarem se proteger de nós mesmos. O que Deus está falando é que até mesmo
na morte de um animal, nós deveríamos valorizar aquela vida que agora está se entregando para preservar a nossa vida. E aí, mais uma vez, você vê um filme como Avatar, de James Cameron, pintando mais uma vez um mundo selvagem ideal, onde você vê os habitantes daquele planeta sacrificando animais e sentindo dor por causa disso, porque eles e a natureza eram mundos. Isso vai continuar acontecendo enquanto eu e você continuarmos sentados nos bancos da igreja somente, não escrevendo sobre isso, não falando sobre isso, não mostrando qual é a cosmovisão bíblica, por exemplo, do cuidado de animais. Pessoas vão continuar dominando a terra e os cristãos vão continuar apenas assistindo. E diante dessa cosmovisão de preservação da vida, nós vemos então a preservação máxima da vida aqui, exigindo uma pena máxima daquele que tirar a vida de alguém. Vejam mais uma vez, versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Talvez você proteja animais a ponto de se tornar um vegetariano, e você aprendeu que hoje isso não é um argumento bíblico, mas talvez com esse mesmo pensamento você esteja aqui sentado achando que a pena de morte é algo que não existe mais ou não deveria existir. Pois você precisa então argumentar melhor contra os versículos 5 e 6 de Gênesis capítulo 9. Mais uma vez, ninguém aqui está dizendo que a pena capital é a maior maravilha do mundo. Ninguém está dizendo que a pena de morte aqui é de fato o que todo bandido merece. Eles têm que mais é que ir para a cadeira elétrica mesmo? Não. A pena de morte é de fato uma maldição e uma consequência do pecado. Mas isso é instituído pelo próprio Deus, pasmem, para a preservação da vida. E nós aqui nessa manhã estamos sentados usando argumentos mundanos para sermos contrários à pena de morte. Nós falamos, mas pastor, olha para os Estados Unidos, e lá as estatísticas mostram claramente que nos estados onde ainda há a pena de morte, não tem redução de crime. E quem disse que essa estatística desprova aquilo que Deus estabeleceu? Você sabe como aquela estatística está sendo feita? Você sabe se ela é genuína? Você sabe se ela não é produzida por alguém que é contra a pena de morte? E tantos outros argumentos que nos mostram a autoridade da Bíblia sobre isso. E aí outro argumento comum é, mas pastor, eu até concordo com a pena de morte, mas não dá para aplicar no Brasil por causa de tanta injustiça. Muitos injustiçados perderiam a sua vida. Eu pergunto para você, então o que nós fazemos com os presídios? Quantos injustiçados estão nos presídios? Nós acabamos com os presídios então por causa desse argumento? Não! Sim, sem dúvida alguma, seria difícil aplicar a pena de morte no Brasil. Seria até impossível por causa da nossa Constituição, não baseada nas Escrituras Sagradas. Mas no mínimo nessa manhã, você não pode sair daqui achando que a pena de morte não é algo bíblico instituído por Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não era algo para o Velho Testamento, não era algo para o mundo antigo, para o mundo romano, é algo para hoje. E não tenham dúvidas, meus irmãos, que se vocês quiserem basear seus argumentos em estatísticas, vocês vão perceber, pelo menos na Inglaterra e em outros países que adotaram isso de uma forma bíblica, o quanto, pelo menos, o homicídio doloso de fato diminuiu nesses lugares.
não são apenas os animais agora que têm pavor e medo do homem, mas o próprio homem vai temer e ter pavor daqueles, no caso o Estado estabelecido por Deus, as autoridades, magistrados responsáveis para trazer a espada a todo aquele que ainda tirar a vida do seu próximo de forma dolosa e inadequada. Por favor, transforme a sua cosmovisão, baseie as suas ideias mais e mais naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E sem dúvida alguma, nós temos aqui claramente uma defesa categórica para a pena de morte, os seus benefícios e como ela preserva a vida, ao invés de parecer não fazer isso. E finalmente então, nesse primeiro ponto, nós vemos no versículo 7, o fechamento dessa porção, repetindo o versículo 1, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus não poderia ser mais enfático aqui. A ideia é encher a terra novamente. Nós vimos lá em Gênesis 1, encher a terra com a imagem de Deus. E é por isso que a pena de morte continua hoje. Porque o homem continua sendo a imagem de Deus. E aquele que é assassinado inadequadamente, Deus requer aquele sangue do homem pelo próprio homem. E nós temos uma aplicação aqui claríssima, que se você ainda não usou, você precisa usar contra aqueles que levantam o arco-íris como seu estandarte hoje. Homossexuais, duplas de homens e duplas de mulheres, não conseguem cumprir o mandato aqui reestabelecido. É impossível que um homem e um homem, uma mulher e uma mulher sejam fecundos e se multipliquem e povoem a terra. Eles são tão egoístas, mas tão egoístas, que se de fato a causa homossexual governasse todos os relacionamentos, a humanidade acabaria. A humanidade acabaria. Isso não é um argumento meramente bíblico, isso é um argumento científico. Mas eles são tão idólatras, eles rejeitam tanto a Deus, que eles teriam que buscar então a procriação ou a continuidade da humanidade de uma forma diferente daquela estabelecida pelo próprio Deus. Não é uma mudança apenas de ideologia, é uma mudança de tudo o que Deus estabeleceu e que graças a Ele não vai mudar. Quando a próxima vez que você encontrar uma dupla de homossexuais tentando adotar um filho, eles adotam mais do que nós. Isso é uma vergonha para nós. Vergonha. Da próxima vez que você encontrar uma dupla de homossexuais tentando se casar, abra sua boca e diga isso para ele, mesmo que isso custe a sua vida. Diga para eles que ao fazer aquilo, eles não estão preservando a vida. São tão egocêntricos, tão idólatras, que estão fazendo a humanidade morrer, definhar. Da mesma maneira que a população materialista da Europa está fazendo a Europa definhar, porque eles não querem ter filhos, eles preferem ter cachorrinhos a filhos, e já aquela população vai ser quase que esmagada completamente pelo avanço islâmico, justamente porque eles entendem o que é a apropriação relacionada ao domínio de um lugar, de uma cultura. Enquanto os europeus, descendentes de cristãos do passado, se levantam contra Deus e não querem mais fazer isso, pelo contrário, preferem que a humanidade se acabe. Essa é a preservação da vida ensinada por Deus aqui, nesses versículos de 1 a 7. Mas essa multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta agora ainda mais no reestabelecimento do pacto, na renovação do pacto. Versículos 8 a 17, leiamos mais uma vez. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco
e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Você quer saber mais sobre pacto? Você quer estudar mais sobre aliança? Então entenda o capítulo 9 de Gênesis. Saiba que aqui você tem detalhes maravilhosos que nos ajudam a definir isso que é tão maravilhoso para nós. É Deus quem estabelece o pacto aqui. Nós percebemos isso. Quando você faz um acordo, quando você faz um contrato com alguém, geralmente as duas partes participam disso. As duas partes chegam a um acordo. Mas aqui não, é Deus o tempo todo tomando a iniciativa. É Deus, como nos diz o teólogo Palmer Robertson, soberanamente administrando isso. E Ele vem em nosso encontro, Ele vem em favor do pecador, Ele vem para estabelecer um pacto que certamente não vai ser bom só para Ele, mas vai ser maravilhoso para aqueles que estão recebendo o pacto. Ele estabelece o pacto, Ele estabelece as partes. Nós vemos aqui que Deus ele não faz o pacto apenas com Noé, Ele faz o pacto com Noé e com seus descendentes. E está aqui uma das doutrinas mais lindas de toda a Escritura. E eu não sei, não conheço você aqui nessa manhã, não sei se você é da Igreja Batista ou não, mas se você for, saiba que essa doutrina ela é muito maltratada lá na sua igreja, que ensina que os filhos de batistas não fazem parte da aliança, que eles só se tornam membros do pacto quando eles, pelas próprias pernas, se batizam lá na sua profissão de fé. Isso não poderia ser mais contrário ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam, dizendo que aqui a aliança é feita com Noé e com toda a sua descendência. Não está dizendo que eles são salvos, não está dizendo que eles são eleitos, mas está dizendo sim, que aqueles debaixo da autoridade, da liderança de Noé, do cabeça da família, fazem parte do pacto, fazem parte da aliança e devem ser tratados como tal. E mais maravilhoso ainda, Deus em sua multiforme sabedoria, em sua multiforme graça, Ele estabelece aqui em Gênesis 9, uma aliança não só com Noé, não só com seus filhos, mas com toda a humanidade, com todas as criaturas. Ele diz isso falando dos animais, falando dos seres viventes, mas querendo representar exatamente toda a terra. É por isso que nessa manhã nós cantamos: aclame ao Senhor toda a terra. Nós vemos aqui os princípios daquilo que vai ficar definido para nós lá com a grande comissão. A gente tem que ir por toda a terra, levando a imagem de Deus, procriando e mostrando o Evangelho para que todos então se tornem adoradores desse Deus, para que todos sejam inseridos no pacto, para que todos de fato descubram quais são as bênçãos maravilhosas desse pacto para cada um que se rende ao mediador do pacto, ao Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, como isso acontece claramente todos os dias na vida daqueles que estão fora do pacto. Atos capítulo 14, por favor. Atos capítulo 14, versículos 15 a 17. Lucas está falando aqui, não de membros de igreja,
Lucas não está falando aqui de descendentes de judeus, pelo contrário. Lucas está falando aqui de idólatras. Mas vejam como essa aliança de preservação, essa aliança de renovação do pacto atinge inclusive eles. Atos 14, de 15 a 17. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vejam então, meus irmãos, como aquilo que foi estabelecido em Gênesis 9 é estabelecido por toda a humanidade, e isso mais uma vez é uma chave para o nosso evangelismo. Como nós vemos lá em Mateus capítulo 5, o Pai Celeste, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele faz o arco-íris ser uma maravilha para justos e injustos. E é isso que você lembra para o injusto, é isso que você lembra para o idólatra, é isso que você lembra para aquele que toma um sinal maravilhoso do arco-íris e diz que no fim dele é um pote de ouro. Você mostra que quem fez aquilo foi o próprio Deus, e que a vida dele precisa manifestar uma submissão de adoração a esse Deus do pacto, a esse Deus da aliança. O conceito de graça comum, meus irmãos, ele não nos impede de atingirmos todos aqueles que ainda necessitam de Cristo. Pelo contrário, ele nos impulsiona a atingir aqueles que continuam alegres, felizes, apenas por causa dessa bondade geral de Deus, e não dessa bondade salvífica pelo seu Filho amado. E como vocês sabem, e as nossas crianças têm aprendido aqui na escola dominical, todo pacto, toda aliança, todo casamento tem um sinal. E nós vemos esse sinal maravilhoso, terminando para nós essa porção do capítulo 9, o sinal do arco-íris, mais do que um fenômeno físico. Espero de fato que da próxima vez que nós virmos um arco-íris, nós possamos ter o mesmo sentimento que aquela geração tinha ao verem o arco-íris. Lembre-se, irmãos, hoje para nós é fácil nos protegermos da chuva. Hoje para nós é fácil entendermos a palavra de Deus, que não mais vai destruir a terra com água. Mas pensem naquelas primeiras gerações, mesmo com Deus prometendo claramente que Ele não destruiria mais. A próxima chuva, a próxima enchente, certamente nos lembraria daquele dilúvio terrível, daquela destruição universal. Mas para que eles não se esquecessem, eles olhavam para o céu e ali percebiam aquele arco. Eles sabiam que aquele arco era muito mais do que um fenômeno físico, era algo de fato espiritual. E aqui você vê então que não era para a mera lembrança deles, mas o próprio Deus diz que Ele se lembraria da sua aliança, Ele se lembraria. E é isso que acontece até hoje. Sim, você pode ver um arco-íris em qualquer cachoeira que você vai por aí, porque a ciência de fato explica. Quando os raios solares batem em gotículas de água, você tem ali a formação daquilo que eles chamam de arco-íris. Mas a ciência não nega o que Deus estabelece. O que Deus estabelece não nega a ciência, pelo contrário. Nós olhamos para tudo isso e nós percebemos que boa ciência só pode ser feita à luz da palavra de Deus. E o arco-íris, sim, principalmente aquele das nuvens, aquele após uma chuva, num dia ainda nublado, não é apenas uma manifestação artística, fantástica,
Não é apenas uma inspiração para poesia ou qualquer outro tipo de arte, mas é o fato de que Deus não mais vai destruir a terra da forma como Ele fez. É isso que você medita a respeito quando um arco-íris aparece? Ou você é tão ocupado que você não consegue mais dar a importância devida a esse sinal maravilhoso? Você dá importância a tantos outros sinais. Outros sinais fazem mais sentido para você do que esse tão glorioso e tão maravilhoso, que continuará acontecendo. Não só até a volta do Senhor Jesus Cristo, mas que é dito para nós, lá no seu trono, em Apocalipse, tem um arco-íris. Que coisa maravilhosa! Um sinal perpétuo, um sinal eterno, da paz de Deus, em relação àqueles que encontraram o Senhor Jesus Cristo. Percebam como está esse arco, e a ideia do arco é esse arco de guerra mesmo. Deus pendurou o arco. Deus está trazendo paz agora. Deus está trazendo agora graça, misericórdia. Ele está levando isso a toda a terra. Ele está levando isso a toda a criatura. É isso que nós temos feito. Essa igreja é conhecida como uma igreja que de fato reconhece os termos de paz que Deus estabeleceu e leva essa paz a todos quantos precisam dela. Você tem essa paz nessa manhã. Você está em Jesus Cristo. Se você não estiver, não interessa os livros que você esteja lendo, não interessa a religião que você esteja seguindo, não interessa a terapia que você esteja fazendo, você nunca vai encontrar essa paz. O arco ainda está descansando. O arco, ele ainda está virado para o céu. E nós vemos aqui na interpretação de um teólogo fantástica, de que esse arco está descansando sim em relação aos homens, mas ele está apontado para o céu. Um arco de guerra não mais virado para os homens agora, mas virado contra o próprio Deus. A multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus nos mostram que alguém pagaria o preço desse pacto. Alguém teria que cumprir o pacto. Esse arco está apontado para o céu, e da próxima vez que você percebê-lo nas nuvens, lembre-se disso. O próprio Deus seria ferido para que esse pacto fizesse sentido. A segunda pessoa da Trindade se entregando voluntariamente para receber de Deus a punição daqueles que seriam quebradores do pacto. O arco está apontado para ele. Você já tinha parado para pensar nisso? De que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele teve que passar pela pena de morte para que a sua vida fosse preservada. Ele, o inocente, ele, o sem crime algum, ele foi o cumprimento de Gênesis 9, por causa de nós assassinos, por causa de nós quebradores do pacto, por causa de nós que continuamos achando que o arco-íris são os raios solares meramente incidindo sobre gotículas de chuva nas nuvens. O Filho de Deus precisou passar pela pena de morte para que a sua vida e a minha vida fossem preservadas até o fim. Você já parou para pensar nisso? A vida está no sangue. Animais eram mortos agora para preservar a vida humana. Mais do que isso, a vida está no sangue. E o sangue de Jesus foi derramado. E essa expressão não poderia estar mais diretamente ligada a Ele e àquela cruz
A vida está no sangue. E nessa noite, nós nos lembraremos da maravilhosa, da multiforme sabedoria e graça de Deus, ao tomarmos mais uma vez do sangue de Cristo. Se você não pode tomar desse sangue, que nessa manhã você se arrependa e você preserve a sua vida em Cristo Jesus, e no sangue dele somente. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós não conseguimos fazer jus ao tesouro da tua palavra. Não conseguimos, ó Deus, fazer justiça a essa sabedoria maravilhosa, expressa para nós de uma forma fantástica, não só na tua palavra, mas em todos os sinais que o Senhor, pela tua misericórdia, nos concede, para não apenas ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, que é o mais importante, mas também para vermos, percebermos, sentirmos a tua aliança, o que Cristo fez por nós. Ó Deus, nessa manhã, faça-nos preservadores de vida em todos os aspectos. Ajuda-nos a lutar pela vida, mesmo que isso custe a nossa própria vida. E ajuda-nos a entender não só o arco-íris, mas principalmente a cruz, onde ali claramente a vida estava no sangue. E que nessa manhã esse sangue cubra ainda mais pessoas. É no nome dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.